Aqui, chegamos nas metamorfoses. Mais Murilo Mendes para você. O poeta futuro. O poeta futuro já se encontra no meio de vós. Ele nasceu da terra, preparado por gerações de sensuais e de místicos. Surgiu do universo em crise, do massacre entre irmãos, encerrando no espírito épocas superpostas. O homem sereno, a síntese de todas as raças, o portador da vida, sai de tanta luta e negação e do sangue exprimido. O poeta futuro já vive no meio de vós e não o pressentis. Ele manifesta o equilíbrio de múltiplas direções e não permitirá que algo se perca. Não acabará de apagar o pavio que ainda fumega, transformando o aço da sua espada em penas que escreverão poemas consoladores. O poeta futuro apontará o inferno aos geradores de guerra, aos que asfixiam órfãos e operários. E olha só, quando eu vi esse poema assim, eu disse, cara, esse é o meu ideal. Chama Fim. Olha só. Fim. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa, a única festa. Ó, meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu preciso presto assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos e para saciar a minha fome e minha sede de teatro. Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica. O poeta realmente prevê, né? Se ele soubesse que vivendo mais um pouquinho, ele quase que chegava lá, porque a nossa geração talvez esteja assistindo ao fim do mundo, né? Mas olha só que o maluco que ele é. Poema Chicote. Já estamos em outro livro, já estamos em... meu Deus do céu. Já estamos em Poemas de Mundo Enigma. Poema Chicote. Eis o tabuleiro do abismo, com esfinge, quimera e grifo. O céu debruado em ódio mostra o peito de Arlequim. Eternidade madrasta, meu pensamento me queima, terrível, já estou com medo de avançar para mim mesmo. Nada existe sem amor. Esposa que te negaste, é tarde. Em torno de mim o mito rói a realidade. Cortinas negras abafam meu invicto coração. Ó Deus, como tardas a vir nas asas do teu enigma. Nasci para não nascer. E aí vamos dar um salto para Poemas de Convergência, onde ele tem 2 textos, 2 pequenas obras-primas, já poemas da década de 60, um chamado Texto de Informação, que diz assim: Noite fazes ou dia fazes? Noite redonda, cara redonda, ar voando, sono da palavra, coisa feita. Dia quadrado, cara quadrada, ar parando, insônia da palavra, coisa fazes, dia fazes. Tiro do bolso, examino certas figuras de gramática, de retórica, de poética. Considero-as na sua forma visual, fora de função, o seu peso específico e som próprio de palavras isoladas. Oxímoron, anáclase, sinérese, sinédoque, anacoluto, metáfora, hipérbato, hipérbole, hipálage, assíndeto. Inserido numa paisagem quadrilíngue, tento operar com violência esta coluna vertebral, a linguagem, esquadrinho nas palavras meu espaço e meu tempo justapostos e dobro-me ao fascínio dos fatos que investem a página branca. Perdoai-me, Valéry e Drummond.
As palavras, coisas, são belas no seu vestido justo, criado para alfaiates óticos. Eu tenho a vista e a visão, soldei concreto e abstrato, Webernizei-me, João Cabralizei-me, Francisponjei-me, Mondrianizei-me. E o texto de consulta. Assim, não, antes de chegar no texto de consulta, só esse pequenininho aqui, datas. Os magos janeiram dia 6, os peixes abrilam dia 1, a Virgem setembra dia 8, os mortos novembram dia 2. E aí, texto de consulta, veja só. A página branca indicará o discurso ou a supressão do discurso. A página branca aumenta a coisa ou ainda diminui o mínimo? O poema é o texto, o poeta? O poema é o texto mais o poeta? O poema é o poeta menos o texto? O texto é o contexto do poeta ou o poeta o contexto do texto? O texto visível é o texto total? O antitexto ou as ruínas do texto? O texto abole, cria ou restaura? O texto deriva do operador do texto ou da coletividade texto? O texto é manipulado pelo operador ótico, pelo operador cirurgião ou pelo ótico cirurgião? O texto é dado ou dador? O texto é objeto concreto, abstrato ou concreto abstrato? O texto, quando escreve ou foi escrito reescrito? Ou o texto será reescrito pelo tipógrafo, o leitor, o crítico, pela roda do tempo? Sofre o operador, o tipógrafo trunca o texto, melhor mandar à oficina o texto já truncado. O texto é o micromenabó do poeta ou o poeta o macromenabó do texto? A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, coisa-me, ressuscita-me. Serviremos a metáfora? Arquivaremos a metáfora, instrumento máximo, Cassirer. A própria linguagem do homem, Ortega y Gasset. Invenção, translação. A palavra cria o real cria a palavra. Mais difícil de aferrar, realidade ou alucinação? Ou será a realidade um conjunto de alucinações? Existe um texto regional, nacional, ou todo texto é universal? Que relação do texto com os dedos, com os textos alheios? Ne pour l'éternel, giro com o texto a tiracolo, parchemin, Mallarmé. Sem o texto não decifra o itinerário, toda palavra é adâmica, nomeia o homem que nomeia a palavra. Querendo situar objetos, construímos um elenco vertical, enumeração caótica, antes definição, catalogar, próprio do homem. Morrer, perder o texto. Perder a palavra, o discurso. Morrer, perder o texto, ser metido numa caixa, com texto, sem texto. Juízo final do texto. Serei julgado pela palavra, do dador da palavra, do sopro, da chama. O texto coisa me espia com o olho de outrem, talvez me condene ao ergástulo. O juízo final começa em mim, nos lindes da minha palavra. Murilo Mendes, um homem que realmente conhecia a força que as palavras têm e que se permitiu o delírio porque sabia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Murilo Mendes, um menino experimental, um poeta que a gente tem que garimpar e redescobrir.